Esse vídeo não é sobre a MC Kevin e a Anitta. Existe um desejo profundo no coração de Deus para ele se relacionar com a gente. Foi para isso que ele nos criou. Pai, Jesus e o Espírito Santo, eles viviam em perfeita harmonia e comunhão um com o outro na eternidade. Só que mesmo assim, mesmo eles vivendo em perfeita harmonia um com o outro, eles decidiram que eles queriam nos criar para que eles pudessem ter comunhão conosco. É isso que a gente aprende no Jardim no Éden. Desde o Éden, o Senhor ele cria Adão, e a Bíblia fala que o Senhor vinha na viração do dia, ou seja, no finzinho da tarde, para falar com Adão e para falar com Eva também, para eles passarem tempo juntos, para desenvolverem intimidade, para desenvolverem comunhão. A gente não sabe quanto tempo isso durou no Jardim do Éden. A gente só sabe que o pecado ele acabou por interromper isso e interromper o vínculo e a ligação direta que o espírito de Adão tinha com o espírito de Deus. Afinal, era o próprio espírito de Deus habitando dentro do espírito de Adão. Apesar do nosso pecado que causou separação entre o espírito de Deus e o espírito do homem, isso não mudou o coração de Deus. O coração de Deus continua queimando e ansiando por ter intimidade e comunhão com os seus filhos, com aqueles que ele criou. O coração do homem não é diferente. Nós só somos plenamente satisfeitos quando nós temos intimidade e comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai, com o nosso irmão mais velho e com o nosso melhor amigo. A Bíblia fala em Eclesiastes 3:11 que o Senhor colocou dentro do coração do homem um anseio pela eternidade. É engraçado que a Bíblia fala que a eternidade tem um pai, e o pai da eternidade é Jesus. De tal modo que se no nosso coração existe um anseio pela eternidade, a única forma de nós termos a eternidade suprida dentro de nós é quando nós buscamos e temos vida com Jesus. Nós buscamos e temos intimidade com Jesus. Acontece que agora, graças ao pecado, nós precisamos nos esforçar para ter intimidade e para buscar uma vida de comunhão com Deus. Apesar de Jesus já ter conquistado tudo na cruz por nós e ter aberto o caminho e ter aberto espaço para nós, nós precisamos nos dedicar em buscar com afinco essa volta para um relacionamento de intimidade como a gente tinha no Éden com Jesus. E ao longo de toda a Bíblia, a gente vê como Deus ele se revelou para as pessoas para mostrar que o anseio do coração dele era por ter intimidade e união com as pessoas. A gente vê isso no Éden, a gente vê isso, por exemplo, com Noé, a gente vê isso com Abraão, e a gente vê isso também com os israelitas, depois que eles são libertos do Egito por Moisés. Em Êxodo 20, a Bíblia nos conta a história de quando Deus foi entregar os 10 mandamentos e a lei para o povo de Israel. Deus havia dito que eles precisavam se consagrar alguns dias antes, cerca de 3 dias antes, para que eles pudessem ouvir do Senhor a revelação da lei. Acontece que quando Deus revelou os 10 mandamentos e a lei para o povo, Deus ele se revelou de uma maneira muito gloriosa e até mesmo assustadora para as pessoas. A Bíblia conta que na ocasião o Senhor ele se revelou no Monte Sinai por meio de relâmpagos, trovões, o Monte Sinai em si estava fumegando e a terra estava se abalando. E esses dias eu estava lendo a minha Bíblia e eu estava tendo meu momento com Deus e eu estava lendo o meu plano de devocional e o que eu precisava ler no dia era sobre Hebreus 12. A Bíblia fala em Hebreus 12, 26 e 27. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. E aí eu comecei a pensar sobre o Senhor nos abalar, e eu comecei a pensar, quando é que Deus abalou a terra? E Deus abalou a terra quando ele foi se revelar no Monte Sinai para as pessoas, ele foi revelar a sua lei para os israelitas no Monte Sinai. A Bíblia conta que a glória de Deus era tão grande, que a presença manifesta de Deus era tão grande, que o monte fumegava, que havia som de trombeta, que havia relâmpagos, trovões e a terra tremia. As pessoas não podiam nem tocar no monte, de tão santa que era a presença que havia naquele lugar. E aí Deus ele estava querendo se revelar para as pessoas, estava falando, venham, ouçam o que eu tenho para dizer, mas as pessoas disseram que não queriam ouvir o que Deus tinha para dizer. Então imagina, Deus ele se revelando de maneira gloriosa para as pessoas, e as pessoas dizendo, não, nós não queremos, nós queremos que Moisés fale por nós. Se a gente ouvir Deus, se Deus sempre se revelar assim pra gente, a gente vai morrer? A bem da verdade, o que eu entendo é que Deus ele se revelou dessa forma para mostrar que existe uma maneira para que a gente se relacione com ele.
toda vez que Deus vai se relacionar com os seus filhos, Deus precisa abalar coisas dentro de nós. É por isso que o autor de Hebreus ele fala em Hebreus 12. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Ou seja, o que Deus está falando é que ele vai abalar as coisas dentro de nós. E como há um contexto de se relacionar com Deus, a gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus vai abalar algumas estruturas dentro de nós, para que Deus possa construir dentro de nós coisas inabaláveis e para que a gente faça parte de um reino inabalável. Deus nunca quer se relacionar com a gente na base da mentira, porque Ele é a verdade, Ele é verdadeiro, Ele é o Espírito da verdade. Deus nunca vai se relacionar com a gente por meio do medo, porque o medo ele aprisiona. Deus nunca vai se relacionar com a gente de maneira não firme. Até porque Jesus ele fala que aquele que ouve as suas palavras e as obedece é como o homem que constrói a sua casa em cima de uma rocha sustentável. A Bíblia fala que Jesus é a pedra angular. A pedra angular é aquela onde nós construímos a nossa vida. Desse modo, Deus nunca propôs para nós que nós nos relacionássemos com Ele de uma maneira abalável. E essa é uma das coisas que o autor de Hebreus, no capítulo 12, está querendo falar pra gente. Trazendo esse contexto de Deus querendo se relacionar com o seu povo, Deus querendo habitar no meio do seu povo. O autor de Hebreus ele fala, para que a gente se relacione com Deus, o Senhor precisa abalar estruturas dentro de nós, para que Ele construa verdades inabaláveis dentro da gente. E talvez ser abalado não seja a coisa mais fácil do mundo, mas eu creio que Deus é bom. Então isso quer dizer que esse é o melhor jeito para que eu me relacione com Ele. Diante disso, Deus começou a me falar sobre 4 modos de como Ele pode nos abalar para que Ele possa construir estruturas inabaláveis dentro de nós. A primeira forma que Deus falou comigo é sobre ouvir a voz dele. A Bíblia fala no Salmo 29 a partir do versículo 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus, com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Quando eu ouço a voz de Deus, eu ouço verdades inabaláveis e verdades eternas que sempre existiram. Tudo que Deus sempre pensou a meu respeito, todos os planos que Ele sempre teve a respeito de mim, tudo que Ele pensa quando Ele me olha, os seus inúmeros pensamentos a respeito de mim, tudo isso são verdades eternas. De tal modo que quando eu ouço as verdades que Deus tem a meu respeito, quando eu ouço a voz do Senhor me dizendo quem eu sou, quando eu ouço a voz do Senhor me afirmando e me chamando de filho amado, as mentiras com que eu construí algumas coisas dentro de mim são abaladas. É como se a voz do Senhor, a palavra que Ele tem a respeito de nós, fossem bolas de destruição, marretas batendo na parede, derrubando mentiras que não tem a ver com o que Ele pensa a nosso respeito e não tem a ver com aquilo que a gente deve construir a nossa vida sobre. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. Isso para mim é um claro exemplo do quão inabaláveis são as palavras de Deus por nós. Então quando nós ouvimos as verdades de Deus e quando nós ouvimos o que Ele tem para falar para nós, nós permitimos com que Ele construa verdades inabaláveis dentro de nós, para que a gente receba o reino dele que é inabalável. O segundo modo de permitir com que Deus abale estruturas dentro de nós para que Ele construa coisas inabaláveis é sendo cheio do Espírito Santo. Para que a gente seja cheio do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar das coisas que preenchem espaço e que ocupam espaço e que não tem parte com Deus. A Bíblia fala em João 20:22 que quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu para os seus discípulos e Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Quando eu vejo Jesus soprando, eu imagino muito Jesus lançando coisas fora dos discípulos e abrindo espaço para que o Espírito Santo entrasse e fizesse com que eles recebessem a plenitude do Espírito Santo. Então, isso me mostra o quanto Deus quer tirar coisas abaláveis dentro de nós, coisas passageiras e efêmeras de dentro de nós, para que Ele coloque o Espírito Santo que é eterno. É curioso que em Atos 2, os discípulos eles são cheios mais uma vez do Espírito Santo. Eles recebem poder do alto, eles testemunham. Pedro tem a sua pregação que chama 3.000 pessoas para o arrependimento, para que elas se convertam e vivam com Jesus. No capítulo 3 de Atos,
Pedro e alguns outros apóstolos curam um homem que era paraplégico na porta do templo. Isso causa um burburinho muito grande entre os fariseus. Eles acabam açoitando os apóstolos, mas os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. E isso levou os apóstolos a estarem alinhados com o propósito de Deus para a vida deles e não perderem a fé. Em vez de eles desistirem daquilo que o Espírito Santo tinha colocado dentro deles, eles decidiram ir orar. E mais uma vez eles são cheios do Espírito Santo. E o que a Bíblia traz é que no momento que eles são cheios do Espírito Santo, o lugar onde eles estão tremem. E eu vejo muito Deus trazendo a imagem de ser cheio do Espírito Santo como um abalo. Nós somos abalados em estruturas dentro de nós quando nós somos cheios do Espírito Santo, para permitir que Deus nos esvazie daquilo que não tem parte com Ele, para que nós sejamos cheios da vida dele em nós, da novidade da vida dele em nós. Sendo cheio do Espírito Santo, nós somos cheios do propósito e da verdade eterna de Deus para nós. A terceira forma que Deus falou comigo sobre como nós podemos ser abalados e permitir com que Ele construa verdades eternas, receba coisas inabaláveis dele, é orando. Em Salmo 141, 2, a Bíblia fala que as nossas orações são como incenso diante de Deus. E em Apocalipse 8, a Bíblia conta que a oração dos santos de Deus, ela sobe até os céus e ela é misturada com incenso. E quando esse incenso ele é derramado sobre a terra, há inúmeros fenômenos naturais como trovões, relâmpagos e inclusive terremotos. O que eu percebo é que quando nós estamos em oração, quando nós gastamos tempo em oração, quando nós investimos tempo em oração no nosso lugar secreto, nós somos alinhados com a verdade de Deus. A oração ela não tem a capacidade de mudar quem Deus é, mas ela tem a capacidade de abalar estruturas erradas e mentiras de dentro de mim, para que eu receba verdades eternas que vêm do coração de Deus. Quando eu estou em oração, eu não apenas falo, mas eu ouço também aquilo que Deus tem para mim. E as orações são capazes de abalar completamente as estruturas antigas do passado. A oração permite com que eu tenha visão de quem Deus é. E quando eu olho para Deus, eu sou cheio da verdade de quem Ele é. Não tenho mais tempo para ouvir mentiras. A quarta forma que Deus falou comigo sobre como nós podemos ser abalados e permitir com que Deus construa verdades e coisas inabaláveis dentro de nós é por meio do louvor. A Bíblia conta em Atos 16 que Paulo e Silas eles estavam presos no cárcere. Eles haviam sido açoitados, eles haviam sido presos, eles estavam sendo perseguidos. E eles não desistiram. A Bíblia conta que por volta da meia-noite, eles oravam e louvavam ao Senhor. O que aconteceu foi que Deus enviou um terremoto que fez abrir os cárceres e libertá-los das prisões. Quando eu louvo a Deus, quando eu louvo a quem Deus é, eu percebo o quão grande é o meu Deus. Isso me traz perspectiva de quem Deus é e me permite focar naquilo que é eterno e inabalável. Quando eu louvo a Deus, eu recebo verdades inabaláveis a respeito de quem Ele é, de quem eu sou e do que Ele me chamou para ser. Talvez ser abalado por Deus não seja a coisa mais fácil do mundo. Na verdade, ser abalado com Deus é exatamente o processo de demolir uma casa e construí-la do zero. É um processo completo de desconstrução e reconstrução. Não mais com base naquilo com que a gente acha que é certo, mas com base naquilo que o Senhor tem para nós, com base naquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. Realmente não é o processo mais fácil, mas não há nada mais prazeroso do que saber que nós temos um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com o Deus de todo o universo. Um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com aquele que nos criou, com aquele que tem pensamentos incríveis a nosso respeito, que nos formou e que sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. O autor de Hebreus, no capítulo 12, cita um texto muito conhecido em Ageu 2, 6-9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Ser abalado por Deus e ser reconstruído por Ele, para que nós recebamos verdades inabaláveis e participemos do seu reino inabalável, não é o que é de mais fácil. Mas quando nós permitimos essa reconstrução, nós recebemos a promessa de Ageu 2, 6-9. A glória da segunda casa, a casa reconstruída e construída em cima de um alicerce sólido e inabalável, é maior do que a glória da primeira casa.
E a Bíblia fala que os nossos encontros com Deus são sempre de glória em glória, de glória cada vez maior, até que nós sejamos plenamente restabelecidos à imagem de Cristo. Nesse momento, Deus nos entrega um convite. E o que está escrito nesse convite é: eu quero me relacionar com você. Você também quer? E esse foi o vídeo, eu espero que ele tenha falado muito com você. Eu desejo do fundo do meu coração que ele tenha colocado algum sentimento dentro de você por querer ser abalado por Deus e permitir com que Deus construa verdades imutáveis e inabaláveis dentro de você. Você foi chamado para participar de um reino inabalável, nunca se esqueça disso. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você curta esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos. Se você lembrou de algum amigo específico enquanto você assistir esse vídeo, não esquece de compartilhar com ele. Divulga nas suas redes sociais, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça e eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado